Olá, tudo bem? Eu sou o Ednei, trabalho aqui no Arquivo Multimeios do Centro Cultural São Paulo. O Arquivo Multimeios é um centro de documentação, mas exatamente é um centro de documentação sobre arte brasileira contemporânea. Ele surgiu em 1975, lá no Antigo Idarte. Ele durante alguns anos funcionou na Casa das Retortas e aí depois ele veio para o Centro Cultural São Paulo. E basicamente o Arquivo Multimeios guarda o registro dos eventos artísticos que aconteceram na cidade de São Paulo. A gente tem algumas áreas de atuação, são muitas na verdade, entre elas artes cênicas com teatro, dança, circo, literatura, música, cinema, artes gráficas e por aí vai. A gente conseguiu, ao longo das décadas, registrar esses eventos e manter esses registros com muita qualidade, com muita organização. Então a gente recebe público do Brasil inteiro e gente de fora do país para fazer pesquisas para doutorado, mestrado, diretores de cinema, documentaristas, alunos em geral, poucos de ensino médio, a maioria de pós-graduação, e a gente atende esse público com esse material que a gente tem. E essa palavra própria, multimeios, né, o que hoje em dia a gente chamaria de multimídias, né? Nós temos vários formatos e suportes. Nós temos documentação em papel, livro, textos manuscritos, cartas, datilografados, impressos, catálogos, folhetos. Nós temos esse tipo de documentação. Temos o material magnético, né, que começou lá na década de 70, começando com o videotape, as fitas rolo, né, que a gente tem, fitas cassetes. A gente tem todo esse material, toda essa evolução tecnológica das mídias a gente tem no nosso acervo. Então, quando a gente vê o acervo, a gente consegue perceber como essas mídias foram evoluindo ao longo das décadas, né? Então a gente tem os registros dos eventos todos nesses formatos que eu falei para vocês e alguns mais que eu não cheguei a falar ainda, são muitos. O Arquivo Multimeios, ele foi contemplado com um projeto do PROAC. Agora, durante a pandemia, a gente conseguiu mais uma vez ser contemplado e através dos recursos do PROAC, a gente conseguiu digitalizar as fitas sonoras. Não só as fitas sonoras, os VHS também, né, que são material em vídeo, imagem e movimento, mini DV, VHS-C, Hi8, esse tipo de mídia. Mas especificamente hoje, nós estamos falando das fitas rolo, né? Nessas fitas, 95% delas, constam gravações sonoras dos espetáculos teatrais que aconteceram pela cidade. Então a gente vai ter aqui espetáculos do Antunes Filho, do Macunaíma, a gente vai ter Muro de Arrimo, né, que é um espetáculo muito conhecido. A gente vai ter registro dos principais espetáculos, todos que tiveram uma grande relevância, a gente vai ter a gravação sonora deles. A gente tem aproximadamente 840 registros em fitas sonoras, somente rolo, e como eu disse, 95% de teatro. Mas a gente tem ainda mais de 2.000 fitas cassetes, quase 400 VHS, a gente tem muita coisa. Mas nós temos o privilégio de ter uma reserva com climatização, então a gente tem temperatura e umidade controlada. Obviamente que a nossa temperatura não é ideal para todos os tipos de mídia, de suporte, mas a gente tem uma média muito boa. A gente fica entre 18 e 19 graus, a umidade fica por volta de 40 a 50. Às vezes a gente tem alguma alteração, é normal, depende das condições climáticas, mas a gente tem uma equipe 24 horas que fica cuidando desse ar-condicionado e dos outros espaços do prédio, do CCSP. Mas nós temos sim um grande controle e um êxito muito grande em manter essas fitas, né? Então a gente mandou por volta de 400 fitas por aí para digitalização, e dessas eu acho somente 2 ou 3 não foram digitalizadas por problemas. Então assim, isso é um feito, né? Você juntar essa documentação toda e passar 30, 40 anos dentro dos armários e você, depois de todo esse tempo, tocar as fitas e ela ainda ser acessível, né? A gente conseguir resgatar o conteúdo. Mas para isso a gente também tem um laboratório de conservação aqui dentro, né? Que mantém esse trabalho de limpeza, de acondicionamento, de cuidado com o material.
No caso dos magnéticos, eu também faço parte desse empenho, e é o que eu gosto mesmo. Eu gosto desse material magnético, das fitas, dos filmes Super 8, 16mm. Isso é uma coisa que me fascina assim, já de longa data, e eu vou trabalhando com eles. Mas assim, essas fitas, elas apresentam problemas, né, assim, que são inerentes à composição química delas. Elas, na grande maioria, elas são feitas com um material plástico transparente e uma camada de metal, óxido de ferro ou de cromo, e além disso um lubrificante que diminui o atrito dessa fita com os cabeçotes de leitura dos aparelhos, né, dos decks de rolo. Isso é uma composição muito próxima da fita cassete, né, aquela que é mais conhecida, quadradinha, tal, de cartucho. Essa aqui basicamente tem a mesma composição química, a única diferença é que ela fica em rolo, né? E a gente guarda ela nessa posição, né? Elas vão ficar na horizontal. Periodicamente elas têm que passar por um processo de rebobinamento, então a gente vai passar ela para um lado e voltar ela 2 vezes para arejar essa fita, para que ela não grude. É uma mídia já fadada a alguns problemas, né? Então assim, ela tem um processo de hidrólise, ela vai captar a água do oxigênio, né? A umidade do oxigênio, e vai fazer com que essa camada magnética solte do plástico. Isso é comum de acontecer, ou que ela fique grudenta e fique pegajosa. No nosso caso, a gente conseguiu passar por essas décadas sem apresentar muitos problemas. Como eu disse, poucas fitas apresentaram esse problema. E quando nesses casos, a gente vai soltar ela manualmente, vai usar um equipamento que se usa no cinema, a gente vai soltar manualmente essas fitas para não ter nenhum atrito nem nada, para arejar ela. E aí a gente vai fazer todo o processo para poder recuperar e resgatar a informação que está aqui. Antes desse processo de digitalização que a gente conseguiu, a gente não disponibilizava mais para atendimento por conta do alto risco, né, de danificar a fita, porque a gente fala dos problemas da fita, mas a gente tem os problemas do equipamento, né? São equipamentos da década de 70, equipamentos caríssimos. Esse aqui é um Akai, né? O Akai ele é um aparelho muito simples, né? Ele é um Fusca dos tapes, né? Ele vai funcionar a vida inteira, ele é totalmente mecânico. Tem só a parte eletrônica mesmo da captação e distribuição de áudio, mas os mecanismos de manipulação dele, de freio e tudo é totalmente mecânico. Então ele sempre funciona, esse nunca para. E a gente sempre usa ele para essas atividades. E ele é muito leve, né? Vocês podem ver que ele gira com muita facilidade. Então a gente usa ele para não danificar, para não tracionar demais a fita e causar algum tipo de dano. Com esse equipamento aqui eu já fiz até fita de papel, que em vez de ser uma camada plástica e a camada de óxido de ferro ou cromo, é uma camada de papel com pó de aço. É uma coisa muito antiga. Esse aqui é para sempre, né? A gente tem ele assim, é um xodó assim. Os outros mais modernos eles sempre dão problema, esse aqui continua funcionando. Então assim, basicamente a gente vai passar essa fita dessa forma. A gente vai colocar a fita aqui. Ela tem essa camada de proteção, é uma camada para manipulação. Então a gente vai colocar ela aqui. Vou passar ele aqui. Ele tem todo um trajeto a ser feito, todo um tensionamento correto. E aí a gente vai colocar ele aqui. Eu acho que o grande barato do arquivo multimeios é o atendimento de público. A gente existe em função do atendimento de público. Qualquer coisa que a gente faça, o atendimento de público ele tem que ser prioridade. E a digitalização tem isso como ponto principal, disponibilizar isso. Então são materiais que estão aqui guardados há décadas
e boa parte disso fica aqui nas fitas, não pode ser reproduzido porque o equipamento já não está calibrado legal, já não está funcionando legal. Então esse material fica aqui perdido, não está, mas fica no escuro, né? Ele fica ali camuflado no meio dos outros documentos. Isso não é legal, né? A gente tem que trazer à tona. As fitas, elas não são descartadas depois de digitalizadas. Tem muita gente em casa, principalmente, que faz isso. Pegou aquele VHS com imagens da família, festinhas de criança, digitaliza aquilo, passa para um DVD e joga fora a mídia. Só que aquele DVD também tem validade, né? O DVD-R, ele tem uma validade bem curta, né? Que os fabricantes falam em 5 anos. Às vezes eles vão durar bem mais, mas eu já peguei DVDs que funcionaram bem menos. 1 ano, 1 ano e meio, ele já não funciona mais. Então, isso a gente tem esse cuidado. É digitalizado, é óbvio, mas a gente tem que repetir, a gente guarda o original e isso aqui vai ser para sempre a nossa matriz, a nossa base. E a digitalização é isso. Mudou o sistema, mudou a forma de digitalizar, formatos, captura mudou, a gente vai refazer esse processo. É um processo eterno. Enquanto existir a matriz, a gente vai continuar fazendo esse trabalho de migração. Um abraço a todos, tchau, tchau.